Olá, meus amores! É que para ser youtuber eu preciso falar meus amores, né? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Michelle, diretora de cruzeiros a bordo dos navios da Royal Caribbean. Eu quero agradecer a vocês. Se você chegou até aqui, eu já quero dizer super obrigada, porque este é o primeiro vídeo desse canal. Esse canal onde eu vou dar para vocês todas as dicas para quem quiser trabalhar a bordo de navios, não só da Royal Caribbean, mas também de várias outras companhias de cruzeiro, e também mostrar para vocês um pouco do que é o dia a dia de quem trabalha em um navio de cruzeiros e contar um pouco das histórias, só falar sobre os cargos a bordo e sobre todos os detalhes que vocês querem saber, porque as pessoas sempre me perguntam. Então eu resolvi criar esse canal onde a gente pode falar sobre tudo isso e também dicas de viagem, para onde eu vou, o que eu faço e tudo mais. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa vida de quem trabalha dentro de um navio de cruzeiros, já vou falar para você, já dá o joinha aí, já curte aí e, é claro, se inscreve, porque este é só o primeiro de muitos vídeos que estão para vir por aí para vocês, com muitas informações sobre trabalhar em cruzeiros. Bora lá? Bom, como esse é o nosso primeiro vídeo, eu achei que era importante eu contar pra vocês a minha trajetória, pra que vocês não pensem que eu sou, uma louca apareceu aí no YouTube e vai falar sobre trabalhar no navio. Não é isso, gente. Eu falo com autoridade, com certeza. Eu trabalho a bordo, eu trabalho embarcado em navios de cruzeiros há 13 anos, então já tem bastante tempo que eu estou por lá. E eu quero contar um pouco pra vocês da minha trajetória, de como eu fui de garçonete até chegar no meu cargo de hoje em dia, que é um cargo bastante visado a bordo, um cargo de diretora de cruzeiros. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês essa história. Começando pelo início, é claro, começou em 2007, então bem lá atrás. E, gente, quando eu comecei em 2007, a gente não tinha informação nenhuma. Eu até brinco um pouco falando que tripulante de 10, 15 anos atrás aí é tripulante raiz mesmo, porque a gente não tinha informação como vocês têm hoje, né? Não tinha os canais do YouTube, não tinha a informação que tem disponível na internet para todos vocês. Para falar para vocês a verdade, um pouco de informação que eu tinha era através das comunidades do Orkut. Sou velha mesmo, eu sei. Mas era isso mesmo, era sobre as comunidades do Orkut que a gente tinha um pouco mais de informação. Eu encontrei essa informação por lá, conheci pessoas que trabalhavam em navio e achei que seria uma coisa bacana. Eu falei, nossa, que legal, né? Você paga para viajar o mundo e tal. Achei que essa era a ideia. Entrei, na verdade, para trabalhar no navio para fazer um contrato só e acabou se tornando a minha carreira. E entrei em contato com a agência na época, a Infinity Brasil, que está aí até hoje, que é uma agência super renomada e confiável também. Muita gente me pergunta como foi o processo de seleção. Mudou muito, então eu não vou falar exatamente sobre o processo de seleção, porque eu fiz esse processo há 13 anos atrás. Mas enfim, o que eu posso dizer para vocês é que quando eu fui fazer o processo de seleção e as entrevistas, eles me falaram os cargos que tinham disponíveis e nada do que tinha disponível se relacionava com a minha experiência de trabalho na época. Eu era super jovem, não tinha trabalhado em muitos lugares, então nada se encaixava com a experiência que eu tinha na época. E aí eles me ofereceram, olha, tem uma vaga aqui, que é uma vaga de entrada inicial para quem trabalha nos restaurantes. Mas o que eu tenho que fazer? É o pessoal dos restaurantes, vai ajudar e servir nos restaurantes. Gente, era bem assim, a gente não sabia nem exatamente no que a gente ia trabalhar. E foi aí que eu embarquei nesse cargo que se chama Room Service Attendant. Quem já trabalha em navio sabe do que eu tô falando, esse é o cargo de entrada para os restaurantes, tá bom? Ou seja, se tem uma equipe dentro do departamento do restaurante, esse é um dos menores cargos. Eu ganhava $700 por mês quando eu entrei. E eu sei que hoje em dia, né, você pensa assim, caramba, $700 por mês, dólar R$5, vale super a pena. Gente, isso é agora, tá? Porque quando eu entrei o dólar era 2 por 1, tá bom? Então, assim, era para ganhar R$1.400, o que não era muito na época. Mas eu fui mesmo assim, acabou que eu ganhava mais do que isso, porque eu ganhava muito de gorjetas também. Mas foi isso. O que faz você fazer esse trabalho de Room Service Attendant? Basicamente, imagina se você tá num hotel e você pede uma comida no hotel, vai uma pessoa lá entregar essa comidinha pra você. Eu era essa pessoa que chegava lá e batia na porta do quarto com a bandejinha. Então, nem no restaurante principal eu não trabalhava. Eu trabalhava só com a entrega de comida nos quartos. Era pesado, era difícil e ganhava pouco relativamente comparado aos outros salários que tem dentro do navio. Mas esse é assunto para um outro vídeo, tá?
Mas comecei a trabalhar como room service attendant e ali eu permaneci por um contrato inteiro. A Royal Caribbean, assim como muitas outras companhias, eles têm esse processo que se você quiser mudar para um outro cargo dentro do navio, você precisa ao menos ter completado um contrato antes de aplicar para um outro cargo ou um outro departamento. Então, eu entrei e aí cheguei lá sem saber nem o que era, mas eu fui mesmo assim, queria ir pela experiência e tal, e fui. Fiz esse contrato, quando eu concluí esse contrato, eles perguntaram se eu não queria já fazer o processo para que eu voltasse em um cargo acima. Para quem não sabe, gente, dentro do navio existe, em todos os departamentos dentro do navio, tanto entretenimento, restaurante, housekeeping, que é o pessoal dos camareiros, todas as áreas que você possa imaginar, todas as áreas existe uma hierarquia, se eu posso falar assim. Então você começa de baixo e você vai sendo promovido e chegando a cargos superiores. Funciona assim. Quando eu terminei meu primeiro contrato como room service attendant, eles me perguntaram se eu não queria já fazer o processo para quando eu voltar para garçonete assistente, o que a gente chama de assistant waitress, né? Que para você ter uma noção como esse cargo inicial era bem baixo para mim, eu não era nem garçonete, eu não ia nem ser garçonete, eu ia ser assistente da garçonete. Para quem já fez um cruzeiro, você vai entender bem o que eu tô falando, porque você sai para trabalhar no restaurante no buffet, sai para trabalhar também nos restaurantes à la carte também, então já era um processo diferente. Ali eu já ganhava bem mais, ali eu ganhava bem mais gorjetas também, porque eram mais pessoas com quem eu lidava e tal, mas ainda assim eu era assistente de garçonete. Quando chegou no final desse meu segundo contrato, e os contratos para quem trabalha a bordo são normalmente de 6 a 8 meses, quando chegou no final do meu segundo contrato, eu tava um pouco desanimada, porque por mais que eu ganhasse bem, não era uma coisa que eu tinha vontade de continuar trabalhando por muito mais tempo. É cansativo, era duro. Não que os outros trabalhos não sejam também cansativos e duros, porque qualquer cargo do navio é dessa forma, mas não era uma coisa em que eu via uma possibilidade de eu progredir dentro do navio, de progredir minha carreira ali dentro. A área dos restaurantes e também dos camareiros é uma área bastante competitiva, porque são os maiores departamentos do navio. Então, assim, para você ser promovido acaba ficando bastante difícil, porque obviamente tem muita gente concorrendo com você. É um departamento muito grande, muitas pessoas concorrendo com você. Meio que casou com o que estava acontecendo no momento, porque a Royal Caribbean estava enviando aí os navios para a temporada brasileira e com isso abriram-se muitas portas para os brasileiros que trabalhavam já na companhia nessa época, porque eles precisavam de pessoas que falassem português e não tinha mão de obra qualificada, então era muito mais fácil, por exemplo, para que as pessoas que já estavam no navio e já entendiam a operação do navio, que é uma coisa completamente única e distinta de qualquer outro negócio no mundo, as pessoas que já estavam no navio entendiam bem da operação, era a oportunidade delas de poderem mudar para outro departamento. E foi assim que apareceu a oportunidade para que eu trabalhasse na equipe de entretenimento como animadora, o que a gente chama de crew staff, como animadora, que é o pessoal que faz aquelas atividades na piscina e tal. Mais uma vez, eu não tinha experiência em apresentação, em estar com o microfone, em fazer atividades, nem nada disso, mas eu me dispus a aprender. Até se você estiver interessado em aplicar para a área de entretenimento, é muito mais a personalidade, é muito mais o seu talento, a sua capacidade de captar as audiências, de captar a atenção das pessoas, do que, na verdade, o seu background em si, entendeu? Óbvio que se você tiver um background aí de teatro ou algo assim, super vai te ajudar, mas a sua personalidade é que vai fazer a maior diferença, a maneira como você se comporta, a maneira como você fala, se você é uma pessoa extrovertida e tudo isso. Então, o que aconteceu foi isso. Na verdade, o pessoal dos recursos humanos, o pessoal do RH a bordo já me conhecia esse meu jeito, a minha personalidade e tal. E eu falei, eu quero fazer isso e tal. E aí eles resolveram me dar uma oportunidade. Não foi fácil, gente. Eu passei um mês fazendo treinamento, porque óbvio, como eu falei para vocês, eu não sabia nada desse cargo. Eu passei um mês trabalhando o meu cargo normal, né, como assistente de garçonete, trabalhando o meu cargo normal, que já era uma carga horária de 10 horas de trabalho por dia, ainda fazendo esse treinamento, ou seja, eu tinha que trabalhar algumas horas durante o meu dia nessa outra área do departamento de entretenimento para que eu pudesse adquirir a experiência e poder executar os meus trabalhos como animadora depois que eu mudasse de departamento. Não foi fácil, foi duro, mas eu consegui.
E aí, assim, eu vim trabalhar na temporada brasileira em 2008, 2009, no final de 2008 para 2009, como animadora. E foi ali que realmente foi um divisor de águas para mim, dentro da minha carreira do navio, porque eu me encontrei completamente nesse cargo, passei a amar lidar com o público e fazer eventos e fazer as atividades e tudo isso. E foi ali que eu comecei a aprender tudo sobre o entretenimento a bordo de navios. Passei 4 anos como animadora quando eu resolvi que já era hora de poder progredir com a minha carreira, né? E foi aí que eu passei a gerente de atividades, que já era um cargo acima daquele ali, que no caso é o assistente de diretor de cruzeiros. Aí, como gerente de atividades, na verdade, você já é o Assistant Cruise Director, né? Você gerencia todas as atividades que acontecem dentro do navio e você é o braço direito do diretor de cruzeiro. Você é a pessoa que vai estar ali executando todo o plano que o diretor de cruzeiro vai planejar. O gerente de atividades é o cara que chega lá e executa todo esse plano. Então, eu fiquei nesse cargo durante 1 ano, foi bem rápido, eu até falo que foi um pouco meteórico, quando me ofereceram a oportunidade de ser diretora de cruzeiros na temporada brasileira e fazer essa primeira experiência. Não vou mentir, eu não estava preparada ainda, eu achava que eu tinha muito a aprender. Se parar para pensar, foi um período de apenas 5 anos aí no total dentro da área de entretenimento, então eu achava que eu ainda tinha muito o que aprender, mas eu fui com a cara e coragem e aceitei o desafio. Não era permanente, era apenas uma experiência, tá? Eu não estava sendo promovida, eles estavam me dando uma oportunidade porque eles também precisavam de uma pessoa que pudesse conduzir a temporada brasileira, que é uma coisa muito particular. Não existem diretores de cruzeiros brasileiros na Royal Caribbean, então não tinha muitas pessoas que pudessem fazer esse trabalho durante a temporada brasileira. Eles resolveram me promover e me dar essa oportunidade, que foi uma oportunidade incrível e sensacional para mim, e que eu agarrei com unhas e dentes e não deixei escapar mais. Concluí essa fase na temporada brasileira e quando eu concluí essa temporada eles me ofereceram um outro contrato como diretora de cruzeiros em Miami, saindo de Miami na temporada do Caribe, onde era um público completamente latino e americano. E foi ali que eu tive que me provar, foi ali que eu tive que provar que eu era competente o suficiente para executar e carregar o peso desse cargo tão visado a bordo. E foi ali que a mágica aconteceu e eu consegui segurar a posição, me tornaram como um permanente e a partir dali para frente foi tudo acontecendo para mim. E agora eu já sou diretora de cruzeiros há 7 anos, tive a oportunidade de trabalhar em inúmeros mercados aí, já trabalhei na Europa, já trabalhei na Ásia, já trabalhei na Austrália, já trabalhei no Caribe, já trabalhei no Brasil, então já pude executar esse cargo aí e esse trabalho incrível que é o cargo de diretora de cruzeiros por vários mercados diferentes. Para quem não sabe o que é o diretor de cruzeiro, eu sempre gosto de esclarecer, porque as pessoas me perguntam, o que o diretor de cruzeiro faz? A minha família mesmo não tinha nem noção do que era meu trabalho, até que eles me viram trabalhando, né? O diretor de cruzeiro, na verdade, é o diretor geral de entretenimento a bordo do navio. Nós somos considerados um oficial dentro do navio, né? Na verdade, é considerado o porta-voz. Eu costumo falar que o diretor de cruzeiro é a cara do navio. Então, você imagina, tudo que você escuta pelo capitão, o diretor de cruzeiro, ele tem que reproduzir isso para as grandes massas, né? Nós estamos falando aí para um público, dependendo do navio, de até 5.000 pessoas, né? Nos navios maiores. Então, os diretores de cruzeiro são as pessoas que vão botar a cara e vão lidar diretamente com o público, diretamente com os hóspedes do navio. Então, além de ser o porta-voz oficial do navio, a gente tem a nossa área, o nosso departamento, que é o entretenimento, ou seja, o pessoal da animação infantil, o pessoal da animação para adultos, o pessoal da equipe esportiva, o pessoal do teatro, os bailarinos, os cantores, os músicos, né, toda a programação de música ao vivo do navio, o pessoal dos técnicos de TV, tudo isso está aí no escopo do diretor de cruzeiro. Então é um departamento muito grande, muito importante dentro de navio, afinal de contas, quando a pessoa vai fazer um cruzeiro, o que ela quer é se divertir, então a gente tem uma responsabilidade enorme nos nossos ombros, então eu tenho muito orgulho dessa trajetória. E o que eu quero mostrar
mostrar para vocês nesse vídeo hoje é que é possível. Hoje eu estou num cargo executivo dentro do navio, porém eu não esqueço de por onde eu comecei e o que me levou a chegar até esse lugar. O que eu quero dizer para vocês é que trabalhar em navio é como trabalhar em qualquer outra empresa no mundo quando se trata de possibilidades de planos de carreira. Não é porque você está entrando como, sei lá, o faxineiro, né, o cleaner que a gente chama, ou o cara do bar, ou o cara, sabe? Não é porque disso que você não pode do bar virar o diretor de alimentos e bebidas. Não é porque disso que você não pode ser de faxineira chegar a diretor de hotel. Porque, infelizmente, o que eu mais vejo dentro do navio são pessoas que chegam lá, saem de casa para ir trabalhar no navio, achando que tá indo para, sei lá, fazer um intercâmbio, ou que tá indo para poder trabalhar nas leis trabalhistas do Brasil, então acham que estão cheios de direitos, né, e tal, ou então que acham que vai trabalhar no navio, vou viajar o mundo e conhecer todos os lugares. Gente, não é assim. Se prepare, você vai trabalhar pesado, o trabalho é duro, independente de qual cargo que você for trabalhar. Pode planejar que você vai trabalhar 8 horas a 10 horas por dia. Algumas vezes tem cargos que trabalham até um pouco mais do que isso. Você vai trabalhar todos os dias, sim, mas esteja preparado, porque infelizmente eu vejo muitas pessoas que embarcam para trabalhar no navio e chegam lá achando que estão, entendeu, trabalhando sei lá, que estão viajando, estão lá para viajar e conhecer o mundo, e não é bem assim. Leve seu trabalho a sério. Até porque trabalhar no navio é para quem quer juntar um dinheiro, para quem quer trabalhar e juntar uma grana boa. Isso super vale a pena, eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos para vocês. E quando se trata de carreira, gente, o mais legal dentro do navio é justamente isso, é o fato de que quem entra lá, você meio que entra do zero, porque nenhuma das suas experiências para trás, por mais que você possa de repente ter tido uma experiência como recepcionista de hotel ou algo assim, você não tem o know-how do que é o trabalho dentro do navio, que é, como eu já falei aqui, uma coisa completamente única e exclusiva. O operacional dentro do navio é exclusivo daquele mercado. Então, você lida com muitas mudanças, você tem que se adaptar muito rápido a tudo que está acontecendo. Então, isso é o bacana para você construir uma carreira dentro do navio. O fato de que você entra lá no zero e se você quiser aprender, se estiver aberto para aprender, se dedicar, você com certeza vai chegar muito longe. Eu tô aí para provar isso, eu comecei lá do zero, então acredito que todas as pessoas possam chegar. Tenho muito orgulho de estar lá fora, de juntar a minha equipe de 100, 150 pessoas e falar que eu comecei trabalhando nos restaurantes e falo mesmo para eles, vocês têm que tratar as pessoas todas iguais aqui dentro, porque o cara que hoje tá te servindo a comida amanhã pode ser o seu chefe, e isso é bem real dentro desse mercado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, esse é um pouquinho da minha história. Se prepara, tem muita coisa boa vindo para todos vocês. Eu vou passar todas as dicas, tudo que você quer saber sobre trabalhar a bordo. Se você quer saber dicas sobre fazer cruzeiros também, deixe os seus comentários aqui. Pode mandar os temas que vocês querem ver, porque vai ser um prazer poder compartilhar toda essa informação, toda essa experiência que eu tenho durante esses meus 13 anos trabalhando a bordo. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau!